E aí, oitavo ano? Estamos aí de volta, aqui de novo nesse mesmo lugar. Vocês já conhecem esse estúdio aqui, estúdio caseiro, né? Esse cenário. Vocês sabem toda essa produção que é horrorosa. Mas a gente vai levando, né? Vai dando certo. Bom, é o seguinte, aqui esse vídeo é referente ao sexto ciclo, atividade 1, ok? Nós vimos falando até aqui sobre o contexto europeu no século XVIII, não é verdade? Vimos sobre novas ideias, movimentos, revoluções, muita coisa aconteceu no século XVIII e de bastante relevância. E vimos sobre iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Era Napoleônica, que já vai adentrando aí no século XIX. E diante de tudo isso, qual o impacto desses eventos, dessas ideias aqui no Brasil? Tá? De que forma isso trouxe algumas mudanças, de que forma isso influenciou os acontecimentos aqui na colônia, tá? Lembrando que Brasil nessa época, século XVIII, era colônia de Portugal. Bom, falando sobre isso, nós chegamos a estudar isso presencialmente, né? O desenvolvimento colonial brasileiro, desde lá do século XVI, e vemos que a colônia de Portugal aqui na América, né, Brasil, inicialmente teve como carro-chefe da sua economia a cana-de-açúcar, que era desenvolvida principalmente no Nordeste, tá, aqui da colônia. Bom, no século XVIII, a gente vai ver um crescimento grande da atividade mineradora, descoberta de ouro na região ali de Minas Gerais. Isso vai atrair a atenção de gente de tudo quanto é parte da colônia e até de Portugal. E essa região vai se desenvolvendo bastante ao ponto da própria capital da colônia se transferir de Salvador para o Rio de Janeiro. Ficava muito mais perto da fonte de lucro dos portugueses, que era a produção de ouro. Pois bem, e aí com isso nós vimos também que a metrópole Portugal começa a exercer um controle muito maior sobre a sua colônia, com a descoberta do ouro. E eles vão criando mecanismos e impostos para poder obter os lucros, né, dessa atividade. E a gente viu alguns desses impostos, e aí eu vou mostrar para vocês aqui. Nós tivemos, olha lá, o quinto, vocês se lembram? O quinto era aquele imposto de que 20% de todo o ouro tinha que ir para a metrópole, né? Tinha que ser pago para a coroa portuguesa. Um outro imposto era o sistema de captação. O sistema de captação era para cada escravo que você tivesse. Os escravos foram muito utilizados, né, nessa atividade. Para cada escravo que você tivesse, você tinha que pagar uma quantia de imposto ao governo, tá? A coroa portuguesa. E também esse último aqui, a derrama. E aí, pessoal, esse aqui foi extremamente polêmico e tem tudo a ver com o nosso assunto que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Porque a derrama dizia que toda a região mineradora ela tinha que ter uma cota anual de pagamento à metrópole, a Portugal. Bom, se essa região não atingisse o valor estipulado, essa cota estabelecida, funcionários do governo, funcionários da coroa portuguesa estavam autorizados a entrar na casa das pessoas e tomar bens pessoais até atingir o valor estipulado. Então, olha só, imagine o anúncio, pessoal, dessa derrama. E esse é o centro da polêmica do que a gente vai falar sobre a conjuração mineira, que pode ser conhecido também como Inconfidência Mineira, né? Todo esse controle da metrópole vai ter reação. Nem todo mundo vai gostar, vai achar legal, óbvio que não. Então começa a surgir atritos de colonos com relação ao governo de Portugal. E a gente vai falar aqui, né, nesses dois vídeos, esse no próximo, né, sobre movimentos que visaram essa separação de Portugal, que a gente chama de movimentos emancipacionistas.
que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Mas uma coisa precisa ficar bem claro pra gente, galera. Nós não estamos falando aqui de independência do Brasil, de luta, movimentos que lutaram para o Brasil ser livre de Portugal, nada disso. Século XVIII ainda não tinha sido formada essa noção de nação, de nacionalismo, de se verem, de todos os pertencentes a esse território aqui do Brasil se verem como brasileiros. Sabe essa coisa de amor à pátria? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e toma 7-1 e tal, mas tá feliz? Não tinha isso, gente, essa coisa de esse sentimento patriótico nacionalista. Então, o cara que morava no Nordeste não tinha nada a ver com o que morava no sul da colônia, tá bom? Então esses movimentos eles foram locais. Então a gente vai falar sobre a Conjuração Mineira e Baiana. Vamos começar com a Mineira, que é o alvo desse vídeo, né? A gente chama tanto de Conjuração Mineira, ou vocês podem ver em outros lugares também como Inconfidência Mineira. O que foi isso? Diante de todo esse controle da metrópole que a gente está falando aqui, desses vários impostos, e principalmente do anúncio da derrama, membros da elite de Minas Gerais, da cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, eles começaram a se reunir para discutir essa situação, do que fazer. E eles, bem influenciados pelo que estava acontecendo na Europa, principalmente através das ideias iluministas. Então o iluminismo foi muito importante para fundamentar os ideais de todos esses caras. E também a independência dos Estados Unidos, que foi um exemplo claro, né, de uma colônia que se rebelou contra a sua metrópole e conseguiu sua independência. Então, comerciantes, membros do alto clero, né, da igreja, proprietários de terra, ou seja, gente da elite de Minas Gerais, os mais abastados, incluindo aí muitos intelectuais, como por exemplo Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que vocês vão estudar sobre eles em literatura, e eles faziam parte dessa conjuração, desse movimento secreto, né? Mas dentre esses participantes, tinha um que não fazia necessariamente parte dessa elite, que é o Tiradentes. Olha só, o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, era um apelido em função dele já ter exercido a profissão de dentista naquela época. Imagine, cara, esse dentista hoje a gente já sofre, né? Imagine naquela época, sem anestesia, sem essas coisas todas. Complicado, né? Pois bem, mas o Tiradentes, nesse momento, ele era dentre várias profissões, ele era um alferes. Era um membro, ele era um militar, né, de baixa patente. E qual era o papel de Tiradentes nesse processo aí? Ele era esse elo de ligação entre essa elite do movimento e a população de uma forma geral, né? Então ele era o que fazia essa notícia correr, né? Pois bem, as conversas elas vão ganhando forma, essas reuniões elas vão acontecendo e eles tinham alguns objetivos, definiram, né? Quais eram os principais objetivos dos conjurados? Bom, eles defendiam a ideia de uma república em Minas Gerais, ou seja, a separação de Portugal. Mas lembrando, como eu disse, eles não estão falando em separação do Brasil, da colônia como um todo. É só de Minas Gerais. E eles queriam agora uma república, naqueles moldes iluministas, de liberdade, de igualdade, ok? Então, esse era um primeiro ponto. Outro ponto importante, eles defendiam a criação de uma universidade em Vila Rica. Por quê? Não era permitido pela coroa portuguesa o estabelecimento de universidades aqui na colônia. Era diferente dos espanhóis. Os espanhóis permitiram que se fundasse universidades nas colônias aqui na América, mas os portugueses não. Então o Brasil não tinha. Os filhos da elite aqui brasileira, eles iam normalmente estudar lá em Portugal, ok? E aí iam estudar na Europa, em Portugal, e eles retornavam com essas novas ideias. O que estava acontecendo, o que estava bombando lá na Europa, essas mudanças eles traziam.
E um outro objetivo era a suspensão da derrama. Bom, diante de tudo isso, eles conversando e tudo mais e montando estratégias, nesse meio tempo, um representante aí desse movimento, que estava endividado até o pescoço, que era o Joaquim Silvério dos Reis. Esse cara resolveu ir até as autoridades do governo e disse o seguinte, ó, eu tô sabendo de coisa importante, que é do interesse de vocês, mas eu só digo se vocês perdoarem as minhas dívidas. E foi isso que aconteceu, fizeram um acordo, e ele então entregou, ele delatou o movimento. Resultado, já de conhecimento a coroa pôde se antecipar e reprimiram qualquer tipo de manifestação. Os principais líderes foram presos, alguns foram exilados do Brasil, mas apenas um foi condenado à morte, que foi justamente Tiradentes, que era o único que não fazia parte da elite, e além do mais, o Tiradentes ele ainda assumiu para si a liderança, né, durante o julgamento, e ele então foi condenado à morte. Mais do que isso, como forma exemplar, o corpo dele foi esquartejado e foi colocado em várias partes da cidade para que as pessoas pudessem ver como exemplo e não repetir, né? Então, pessoal, foi reprimido pelo governo a Conjuração Mineira, mas ficou aí uma pitada dessa insatisfação contra os portugueses. E um detalhe, cara, o Tiradentes, que foi morto, considerado então um vilão, né? Alguém que é condenado à morte pelo governo. Só que anos depois, quando o Brasil se torna agora uma república, já no final do século XIX, os líderes republicanos eles vão buscar alguém que pudesse representar um tipo de herói brasileiro. E eles não queriam ninguém ligado a Portugal. E eles foram resgatar quem? A figura de Tiradentes. É por isso que a gente vê em várias pinturas, várias imagens, uma figura de Tiradentes, a representação de Tiradentes, muito parecida com a representação de Jesus. Quando Jesus vai morrer na cruz, com aquela aparência pacífica, o cordeiro que está indo para o matadouro, assim também Tiradentes, né? Então essas representações que foram feitas muito tempo depois, mas com esse ar de heroicização, né? Então Tiradentes acaba se tornando um herói nacional, um herói republicano. É por isso que o dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, é considerado feriado nacional. Tá certo, pessoal? Então é isso, Conjuração Mineira. Depois a gente vai falar sobre a baiana. Um abraço, galera!